Glória a Deus, querido, que bom que você acessou esse vídeo. Hoje nós vamos tratar um assunto super interessante. Durante o mês de setembro nós temos falado sobre relacionamentos que curam. Nós acreditamos que o Espírito Santo, através de relacionamentos marcados pelo amor de Deus, cheios da presença do Senhor, pode realmente se tornar um instrumento de cura e de bênção para a vida de muitas e muitas pessoas. Nesse mês se celebra o combate ao suicídio, onde pessoas de maneira trágica têm tirado suas vidas. Nesse vídeo nós vamos tratar um assunto super interessante que é a aceitação. É uma maneira muito especial que Deus, desde o princípio, tem usado para nos acolher e para transformar a nossa vida. Nós acreditamos que relacionamentos que curam passam pela aceitação, porque a aceitação é a maneira de Deus de transformar pecadores que estavam condenados a um triste e sem sentido, mas com a aceitação de Deus, através de Cristo e em Cristo, nossas vidas podem ser transformadas. Deus abençoe você e aproveite, assista esse vídeo, compartilhe, porque com certeza Deus vai falar e abençoar o seu coração. Mudança, o acolhimento que gera mudança. Há uma frase desse corredor norte-americano que viveu tantos e tantos anos atrás, mas deixou para nós essa frase super interessante. O nome dele é William Garcia, um corredor de maratona. Então ele corria muito, precisava de muita perseverança para chegar ao final ali da sua competição. E ele deixa para nós uma frase muito interessante, que vale a pena a gente pensar sobre ela. O primeiro passo para a mudança é a aceitação. Diga aceitação. Isso. Uma vez que você aceita a si mesmo, você abre a porta para a mudança. Isso é tudo o que você tem que fazer. Agora presta atenção nisso. Mudança não é algo que você faz, é algo que você permite. Mudança não é algo que você faz. Mudança é algo que você... Querido, se há uma frase infernal, diabólica, é a famosa frase que a gente conhece como Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou morrer assim. Se você pensa assim, irmão, em nome de Jesus, que Deus te liberte desse pensamento, porque esse pensamento não é de Deus. Todas as pessoas, eu vou frisar, todas as pessoas podem mudar, porque Deus pode mudar o coração de qualquer um. Se Deus mudou o meu, não pode mudar o seu? Deus muda, queridos, histórias, mudando o ser humano. Deus pode mudar a sua vida. Mas é necessário que você entenda que você precisa aceitar essa mudança. Você tem que abrir o seu coração. Parar de ficar reclamando e murmurando. Eu sei que muitas vezes é difícil, eu sei que muitas vezes é muito complicado, porque você se depara com aquela situação todo dia. Você enfrenta aquela luta todo dia. Pastor, como é que eu não vou reclamar disso? Como é que eu não vou murmurar? É difícil, já são longos anos de caminhada, parece que nada muda, parece que só piora. Meus irmãos, enquanto a vida é esperança, amém? Deus pode fazer um milagre hoje. Você está aqui, ouvindo essa palavra, orando a Deus pela sua vida, por uma situação, por uma vida, por um parente seu, por alguém muito próximo. Deus está trabalhando lá, eu creio nisso. Porque aonde a nossa mão não alcança, queridos, a mão de Deus alcança. O que eu não posso fazer, não significa que Deus não possa fazer. Então Deus muda. Agora, para que essa mudança aconteça, você precisa aceitar essa mudança. Vou te mostrar a história de alguém que entendeu o processo de Deus. Então Jó se levantou
rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, ou seja, ele se prostrou, ele colocou o rosto no pó e ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É fácil isso, irmão? Lógico que não. Nós estamos falando de um homem que tinha 10 filhos e agora ele não tinha mais nenhum. Nós estamos falando de um homem que tinha grandes posses, muitas posses, e agora ele não tem mais nada. Nós estamos falando de um homem que tinha muitos animais no seu pasto. Agora ele não tem mais animal algum. Nós estamos falando de um homem viril, nós estamos falando de um homem forte, nós estamos falando de um homem saudável. E agora a única coisa que lhe restou foi a enfermidade no seu corpo, a doença, a dor, o incômodo das chagas, das feridas que Jó tinha sobre o seu corpo. Mas Jó ousou curvar o seu corpo, se lançar no pó e declarar: Deus me deu, Deus tirou, aleluia. Deus continua sendo o mesmo e Ele pode mudar a minha situação. É isso que Jó está dizendo para nós, irmãos. Ele pode mudar a minha situação. Por que diz ali que Jó não pecou? Todavia Jó não pecou, porque ele ousou crer a despeito das circunstâncias. Ainda que a mulher dele dissesse: abandona o teu Deus e morre, ele ousou crer, mesmo contrariamente às circunstâncias que ele estava vivendo. Ele entendeu que Deus estava no controle, ainda que a dor fosse grande. Que Deus estava no controle, ainda que tudo fosse difícil. Meu irmão, Deus está no controle da sua vida? Deus está no controle da sua história? Sim ou não? Então algo novo pode acontecer a qualquer momento. Você já sorriu hoje? Mesmo atrás dessa máscara, você já sorriu hoje? Se você não sorriu, sorria. Há um poder maravilhoso que pode mudar a nossa história quando a gente se torna capaz de sorrir. Para você fazer uma cara feia de bravo, você precisa de muito mais músculos do que exercitar o seu lindo rosto com um sorriso. Há uma frase que eu e a minha esposa nós aprendemos, e eu deixei ela ali: quando muda o coração, Deus muda a situação. Sabe quando, queridos, nós aprendemos e entendemos o valor dessa frase? Quando a minha digníssima esposa, que aqui está, sentiu o hálito gélido da morte soprando. Depois que nasceu o nosso segundo filho, a Vívia foi para o hospital, e lá, alguns dias no hospital, a situação dela não mudava, até que ela decidiu entregar aquela situação diante do Senhor, independentemente de vida ou de morte, mas ela entendeu que a vida dela estava nas mãos de Deus, e ela resolveu crer e entregar. E nós aprendemos que quando a gente muda o coração, Deus muda a situação. Porque mudança, querido, primeiro você aceita, depois ela acontece. Há uma circunstância, há uma luta, há uma dificuldade. Entenda que ela está diante de você. Não adianta a gente negar, não adianta a gente jogar tudo para cima. Existe um inimigo batendo na sua porta, existe algo talvez que seja maior do que você, olhando nos seus olhos, de frente com você, todos os dias, de quando você acorda até a hora que você vai dormir. Mas Deus é maior. O Deus de Davi, quando ele enfrentou aquele Golias, aquele gigante, era maior do que aquele gigante. O teu Deus é maior do que as suas dificuldades. O teu Deus é maior do que as lutas que você enfrenta. É por isso que você pode acreditar que algo novo pode acontecer. Porque algo novo sempre acontece quando nós estamos nas mãos de Deus. Quando nós olhamos para Ele e não para nós. Quando nós olhamos para Ele e não para as dificuldades. Quando nós olhamos para Deus é que a mudança acontece. Quando você muda o coração, diga comigo: quando eu mudo o coração, Deus muda a situação.
Vamos falar mais uma vez? Quando eu mudo o coração, Deus muda a situação. Aleluia. Glória a Deus. Esse é um daqueles hinos que eu aprendi na reunião de oração das irmãzinhas de terça-feira à tarde. Uma letra maravilhosa que me faz entender quem eu sou, que me faz entender o tamanho do amor de Deus, que me faz entender a maneira tão amorosa como Deus me acolhe você, ama você. E então Deus usa o autor deste hino para nos dizer: Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa merecia, o Teu favor se estende aqui, aceita um pecador. E no refrão, eu venho como estou. Sim, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. E a última estrofe. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. E quem sabe, você que conhece esse hino, você poderia cantar o refrão comigo. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Mais uma vez. Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Por quê? Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Querido, o que Deus pediu para nós, para nos aceitar? Deus disse: olha, primeiro conserte a sua vida, depois você venha. O que Deus colocou como condição para que você se tornasse um discípulo? O que Deus colocou como condição para que você fosse chamado de filho? Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Mas deixa eu te contar uma coisa muito importante. O amor de Deus por você é tão grande que jamais Ele poderá permitir que você continue do jeito que você está. Quando diz este hino que Deus aceita, nos aceita como nós estamos, é para demonstrar que o amor dele é maior do que as nossas falhas, do que os nossos defeitos, do que os nossos pecados, queridos. Mas esse amor que nos aceita do jeito que somos, é o amor que é capaz de mudar a nossa história, para não sermos mais quem nós somos, para vivermos uma nova história, para vivermos uma nova vida. Se você veio como você estava, tem uma palavra para você. Deus não permitirá que você se mantenha como você está. Porque Deus muda a sua vida e muda a sua história para mudar o seu destino. Olha só, Deus foi ao encontro do ser humano. Ele não esperou, queridos, porque Ele sabia que se ficasse esperando a gente nunca ia chegar aonde a gente precisaria chegar. Foi Ele que deu o primeiro passo em direção ao ser humano. Lá em Gênesis, no capítulo 3, diz que na viração do dia, ou seja, quando soprava a brisa fresca do final do dia, Deus ia até o jardim para visitar Adão e Eva, para falar com eles. Talvez para perguntar: vocês estão bem? Como foi o dia? Como se ele já não soubesse. Mas há um prazer no coração de Deus em visitar você. Há um prazer no coração de Deus em ouvir a nossa voz. E Deus chegou naquele dia, depois do pecado, e Ele descobriu algo. Ele já sabia, claro, que aquele ser humano que Ele fez com tanto carinho, com tanto amor, não estava onde Ele costumava estar. Sabe por quê, queridos?
Porque o pecado nos tira da vontade de Deus. Porque o pecado nos leva para longe de Deus. Porque o pecado nos faz, como Adão e Eva, a nos esconder de Deus. O grande perigo disso, meus irmãos, é que a gente foge de Deus, a gente foge de Deus, a gente foge de Deus, a gente se esconde de Deus, se esconde de Deus, se esconde de Deus, que chega um determinado ponto da nossa vida que a gente não se encontra mais. O que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida? O que leva uma pessoa a jogar para cima a sua história de anos? O que leva uma pessoa a simplesmente dizer, eu vou abandonar minha família e vou tocar minha vida sozinha? O que leva uma pessoa a tomar uma decisão tão radical como essa? Ah, queridos, a gente se esconde tanto, a gente foge tanto, que chega às vezes determinado momento da nossa vida, da nossa história, que a gente já nem sabe quem é, que a gente nem sabe para que serve, que a gente nem sabe para que vive. Adão e Eva se escondeu e no jardim ressoou uma voz poderosa que perguntou, onde você está? Onde vocês estão? E essa voz que ecoou no jardim, ecoou até os nossos dias, meus irmãos. De um Deus que ama, buscando pecadores, rebeldes que fogem dele. A voz do Senhor ecoa nessa noite aqui nesse lugar, para perguntar, onde você está? Do que é que você está se escondendo, ou no que você está se escondendo? Nenhum lugar será tão bom quanto a presença de Deus. Nenhuma vida será tão boa, a não ser uma vida na presença de Deus. Não adianta fugir. O Salmo 139 diz, ainda que eu faça a minha cama e me esconda no mais profundo abismo, lá estás. Se eu subo aos lugares mais altos, lá estás também. Porque não importa onde a gente estiver, Deus vai estar e Deus vai nos achar. Então a melhor coisa que você pode fazer hoje é se render, é aceitar o amor de Deus pela sua vida para mudar a sua história. Eu venho como estou. Jesus, lá em Mateus capítulo 10, vai deixar algo muito importante, um ensinamento maravilhoso que fica para mim e para você. Jesus nunca quis homens perfeitos para andar com Ele. Jesus escolheu homens que eram capazes de ouvir a sua voz, mas perfeitos eles não eram. E é interessante que Mateus capítulo 10, quando vai falar o nome dos discípulos, começa o texto dizendo para nós assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos eram gente como eu e você, que recebeu autoridade para fazer coisas incríveis, que recebeu autoridade para ver o impossível acontecendo, pessoas sendo libertas de espíritos imundos, pessoas sendo curadas e transformadas. Quem eram esses apóstolos? Quem eram esses discípulos? Gente com problema. Tinha um que tinha até sogra. Não estou falando que a sogra é um problema, tá? Deixar isso bem claro. Uma sogra que estava doente. Jesus curou a sogra de Pedro. Gente que gostava de dinheiro, que trabalhava numa coletoria. Gente de temperamento difícil, que falava o que pensava. Gente lenta. Sabe gente lenta? Então, tinha lá também. Tinha um tal de João, que ele gostava de abraçar, que ele gostava de ficar mais tranquilo. Tinha gente de todo jeito, de todo tipo ali. Tinha uns mais bravinhos, estressadinhos. Qualquer coisa já queria arrancar a espada, dar espadada nos outros, quebrar tudo, chutar o pau da barraca. Tinha lá um zelote lá que queria arrumar briga com o Império Romano de qualquer jeito. Ele queria partir para cima, porrada. Tinha gente de todo tipo. Esses eram os discípulos de Jesus. Gente como você. Gente como eu. Gente que Jesus usou. Como Ele tem usado gente igual você. Quem sabe Ele não quer usar você. A mudança, queridos, não é algo que primeiro a gente faz, mas é algo que primeiro a gente aceita. Você não tem a síndrome de Gabriela.
Porque você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Porque você já experimentou um pouco da grande mudança que Deus quer fazer na sua vida. Você não precisa aceitar um destino de derrota. Você não precisa aceitar essa frustração no seu coração. Mas você precisa aceitar algo. Você precisa aceitar que Deus pode mudar a história, os rumos da sua vida. Agora, é importante que você entenda quem você é. E eu pergunto, você sabe quem você é? Não estou perguntando seu nome, seu RG, onde você mora. Quem é você? Quem sou eu? Quem nós somos? A aceitação passa pela compreensão de nós mesmos, irmãos, para compreendermos quem os outros são. Nosso grande problema em aceitar, nossa grande dificuldade em conviver, muito disso está em nós. Por que que algumas coisas que nós ouvimos nos incomodam tanto? Porque, queridos, nós somos homens e mulheres com feridas na alma, vivenciando coisas que nos fazem lembrar de outras coisas que nos fazem chorar. Somos homens e mulheres que precisam de cura na sua alma, de cura no seu coração. Nós precisamos e pedimos a misericórdia de Deus para que Ele nos cure na nossa história, para que possamos ser pessoas melhores. E para isso eu vou trazer uma citação de um grande pregador chamado Charles Spurgeon. E ele vai dizer para nós algo importante. Está numa série de livros chamado Lições aos Meus Alunos. E no volume 1, nós lemos este texto. De nada valerá querer costurar com o fio de seda do Evangelho, se não perfurarmos um orifício para com ele a agulha da lei. A lei vai primeiro com uma agulha e puxa o fio do Evangelho após si. Portanto, pregue sobre o pecado, a justiça e o juízo por vir. Meus irmãos, nós precisamos ter um choque de realidade. Nós estamos vivendo num período agora e que na igreja não pode mais falar sobre pecado. Que não pode dizer, meu irmão, sem Jesus você vai para o inferno. Parece que não pode mais falar isso. Não pode, parece que falar que se você continuar vivendo a vida que você está vivendo, nada vai dar certo. Não pode mais falar algumas coisas parecidas com isso. Porque as pessoas podem se ofender e elas podem ir embora, elas podem ir para outra igreja, elas podem falar mal do pastor. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós somos pecadores sim. E se não fosse Jesus, nós íamos para o inferno sim. E se você não mudar de vida, se você não alinhar a tua vida com a vontade de Deus, meu irmão, a coisa vai ficar feia para o seu lado, nada vai melhorar. Deus é gracioso, Deus nos abençoa, nos visita com misericórdia, aleluia, glória a Deus. Mas se você não aproveitar a oportunidade que Deus te dá todos os dias, quando a misericórdia dele se renova, nós estamos numa situação complicada sim, porque nós estamos debaixo de condenação, nós estamos debaixo de juízo, porque o pecado traz juízo sobre a nossa vida, meu irmão. Ou a gente alinha a nossa vida, ou nós estamos numa situação difícil. Ou a gente vai viver os princípios da palavra de Deus, ou nós estamos rebeldes. E a Bíblia diz que rebeldia é pior do que pecado de feitiçaria. Olha para vocês verem o nível. E o que é um rebelde? O rebelde é aquele que sabe, que conhece a vontade de Deus para a sua vida, mas não quer alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Continua no mesmo parágrafo, Charles Spurgeon dizendo para nós o seguinte: ninguém se vestirá com o manto da justiça enquanto não se despir das folhas da figueira, fazendo uma alusão lá de Gênesis 3. Nem se lavará, e eu gosto muito dessa frase, nem se lavará na fonte da misericórdia, enquanto não perceber a sua imundícia. Enquanto você estiver achando que você é bonzinho, nada vai mudar na sua vida. Enquanto você achar que é só os outros que têm defeito, mas que você está top, nada vai mudar, os seus relacionamentos não vão mudar. Se você não entender que você também precisa de cura, que você também tem que mudar algumas coisas, você tem que parar de falar determinadas coisas para os outros, porque isso também chateia as pessoas. Enquanto nós não percebermos, queridos, que nós também precisamos de mudança, nada vai mudar. A Vivian, há um tempo atrás, ela brincava comigo.
Porque sempre que alguma coisa dava errado, eu achava que a culpada era ela, coitada. Acontecia alguma coisa errada, ela olhava para mim e falava assim, já sei de quem é a culpa. Na lógica era em tom de brincadeira. A gente está sempre procurando alguém para culpar a gente. E às vezes o culpado é a gente mesmo. Vamos cair na real, irmãos. Se os outros têm coisa para mudar, a gente também tem. E é quando a gente tem essa consciência que Deus começa a mudar a nossa vida, Deus começa a mudar a nossa história. Porque quando eu enxergo a minha imundícia, é que eu posso ser lavado na fonte da misericórdia, é o que diz essa frase. O que tem na sua vida, irmão, que precisa de mudança? Aceita. A mudança começa quando eu aceito que eu preciso mudar. Está feliz do jeito que você está? Amém. Não tem nada para mudar na sua vida? Aleluia. Depois você passa a receita. Mas todos nós, queridos, infelizmente temos alguma coisa para mudar. Alguma área da nossa vida que ainda não está legal. Aceita. Entende que você precisa de mudança. Entenda. E aí a mudança começa a acontecer. Porque quem tem fome, busca comida. Quem tem sede, busca água. Quem sabe da sua necessidade, vai buscar resolver. Quem entende o tamanho do seu problema, vai buscar a solução. Mas enquanto a gente estiver nas águas paradas, nada muda. Sabe qual é a diferença, meus irmãos, do Mar Morto e do Rio Jordão? É que um só recebe e o outro dá. O Rio Jordão tem ao seu redor um campo verde. O Rio Jordão tem peixes. O Rio Jordão é um rio referência, maravilhoso, gera vida. E o Mar Morto? O nome já diz. O Mar Morto, ele só recebe água, mas ele não escoa para lugar nenhum. E aí ele vai juntando sal. Nada vive ali. O segredo para ser abençoado não é só receber, mas é na medida em que você recebe, você também frutifica, você também abençoa. A gente vai sendo abençoado e a gente vai abençoando. A gente vai sendo mudado e a gente vai mudando. A gente vai sendo transformado e a gente vai mudando o nosso ambiente, o lugar onde nós estamos. A cura acontece quando eu entendo que eu preciso ser curado. Entender quem Deus é também faz parte dessa mudança e dessa aceitação. A aceitação passa pela compreensão do quanto somos amados por Deus mesmo sem merecer. Você entende isso, irmão? Você entende isso? Que você não merece? Por mais legal que você seja, você ainda não merece o amor de Deus. Ai, pastor, falou que eu não mereço o amor de Deus. Exatamente, nem eu. Mas sabe qual é a coisa mais linda? É que mesmo a gente sem merecer, Deus nos ama. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, sobreveio a lei para que o pecado ficasse exposto e mostrasse quão feio o pecado é. Agora, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante quem? Jesus Cristo, nosso Salvador. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, porque a graça é maior do que o seu pecado, porque o amor de Deus é maior do que as suas falhas. Amém? Você aceita isso? Você recebe isso, irmão? Oh, glória! A história da nossa vida, irmãos, olha aí. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco. Eu vou até chamar você, lê comigo, vai. Que esse texto é maravilhoso demais. Lê comigo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós. Deus amou você mesmo sendo você ainda pecador, irmão. Olha como Deus te ama. E é com esse amor que Deus quer que você ame. Tem uma música, eu fico pensando, meus irmãos, como
a obra de Deus é maior do que os seus instrumentos. Deus usou uma mula para falar com Balaão, para mudar a vida daquele sujeito. E sempre, queridos, a obra de Deus vai ser maior do que nós. Às vezes a gente olha para um camarada como o Thales Roberto, que já tomou algumas decisões erradas na vida, mas Deus usou a vida dele para cantar uma canção que vem do coração de Deus para alcançar o nosso coração. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, sem merecer, Deus me ama. Se sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou o seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que te ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre abertos para mim. Deus me ama, aleluia, Jesus. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Deus me ama e Ele está sempre de braços. Olha para a cruz, querido. Jesus estava ali de braços abertos. Foi assim que a história da salvação terminou, com Jesus de braços abertos, morrendo pelos seus pecados, abrindo as portas da vida através da ressurreição. A compreensão, querido, do que eu recebi gera uma resposta imediata. Se eu estou entendendo o que Deus está fazendo, se eu estou aceitando o que Deus está fazendo, a maneira como Deus me trata, é a mesma maneira que eu tenho que usar para tratar os outros, irmãos. Se eu entendo que Deus me ama apesar das minhas falhas, que Deus é gracioso comigo apesar dos meus defeitos, apesar dos meus pecados, eu preciso aprender a caminhar pelo caminho da misericórdia, meu irmão. Eu preciso aprender a caminhar pelo caminho da graça, eu preciso aprender a perdoar, meu irmão. Inclusive, até lá na oração do Pai Nosso, diz que é para a gente receber o perdão de Deus da maneira como nós perdoamos. Como que a gente não vai perdoar? Se a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs, e Deus está dizendo, eu vou renovar minha misericórdia, porque eu vou te perdoar, porque eu vou te dar mais uma chance de acertar. Como eu e você não vamos caminhar pelo caminho do perdão? Como nós não seremos misericordiosos, experimentando misericórdia? Como nós não vamos ser graciosos, experimentando a graça? Como nós não vamos ajudar, sendo ajudados? Como nós não vamos abençoar, sendo abençoados? Deus me amou, por isso sou capaz de amar. Dou do que dele recebi. Você pode ler comigo? Deus me amou, por isso sou capaz de amar. Dou do que dele recebi. Evangelho de João, Jesus vai falar algo tremendo para nós. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são
meus discípulos. É difícil? É. É difícil até a gente se amar? É, também. É difícil a gente se aceitar? É. Como que a gente vai aceitar os outros? Como que a gente vai amar os outros se a gente tem dificuldade de se amar? Como que a gente vai aceitar os outros se a gente tem dificuldade de se aceitar? Se eu sou tão duro muitas vezes comigo, como eu posso afrouxar com atitudes dos outros? É difícil, né, irmão? Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus te ama. Você entende isso? Você entende que Jesus morreu por você mesmo sem merecer? É isso que o Senhor está dizendo quando Ele diz: quero que vocês amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Ou seja, o que eu faço por vocês, façam uns pelos outros. Deus, aquele sujeito não merece. Sempre que você pensar, aquele sujeito não merece, eu gostaria que você fizesse uma pergunta: quem merece? Aquele cara não merece. Gostaria que você perguntasse: quem merece? Você merece? Quem merece? Eu mereço? Quem merece? O amor de Deus não é para quem merece, é para quem precisa. O perdão de Deus não é para quem merece, mas para quem precisa. A bênção de Deus não é para quem merece, é para quem precisa. O abraço de Deus não é para quem merece, é para quem precisa. Quando Jesus disse que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês, Jesus está dizendo: se vocês entenderam o meu amor por vocês, vocês serão capazes de amar uns aos outros, porque vocês vão amar com o meu amor, não com o amor de vocês. A gente é seletivo, Deus é inclusivo. A gente ama uns, outros nem tanto, e outros nem pensar. Mas o amor de Deus é capaz de amar o mundo de tal maneira, de chegar ao ponto de entregar o seu filho para morrer por todos nós. Eles nunca mais foram os mesmos. Quem? Os discípulos. Eles nunca mais foram os mesmos. Quem? Todos aqueles que foram alcançados pela presença de Deus. Quem é encontrado, quem é tocado pelo amor de Deus, nunca mais serão os mesmos. No Salmo 34, queridos, vai falar sobre um versículo muito interessante. Diz assim: olha, olharam para ele e os seus ossos nunca mais sofreram vexame. Olharam para ele, diz outra versão, e os seus ossos nunca mais foram confundidos. Porque, queridos, olhar para Deus é enxergar o grande amor de Deus. Olhar para Deus é enxergar o tamanho da misericórdia. Olhar para Deus é enxergar o grande amor que muda a nossa vida e muda a nossa história. Eu quero convidar você para ler comigo a letra dessa canção de um outro cara que Deus tem usado para compor canções maravilhosas. O nome dele é Kleber Lucas. Polêmico. A mídia está aí falando uma porção de coisas dele, mas eu quero convidar você: não olhe para o instrumento, olhe para a obra. E é interessante as letras das canções que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Não olhe para o instrumento, olhe para a obra. A obra de Deus é maior do que um instrumento. Amém? E nessa canção que se chama Meu Alvo, ele vai dizer assim: estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo
é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme e não me desvio nunca mais. Eu vou avançar. Eu vou crescer. Eu vou avançar. Eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Por quê? Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Você entende isso, irmão? O teu alvo é Cristo. Olha, coisa incrível isso. Desculpa aí, eu que estava pressionando o botão aqui, viu, Simone? Está vendo? Vocês estão se desviando, estão olhando para onde não deve. Se você entendeu o amor de Deus pela sua vida, você recebeu algo tremendamente poderoso, que muda a sua vida, que muda a sua história e que muda tudo ao seu redor. Porque aqueles que foram transformados por Cristo também são agentes de transformação. Aceita, irmão. A mudança não começa com você fazendo, a mudança começa com você aceitando de que você primeiro precisa, de que aqueles que estão ao seu redor são tão carentes quanto você. A mudança que Deus faz em nós é a mudança que Deus quer fazer através de nós. Você entende isso? Amém? Glória a Deus. E aí, Jefferson, Deus me ama? Bora? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Depois de uma palavra dessa, tem que estar animado. Você está animado? Não fala nada para o seu irmão, mas dá uma olhadinha para ele aí. Faz para ele assim, ó. Está animado? Está animado? Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, Deus tem muito mais para você do que o diabo pode tirar. Oh, aleluia. Deus tem muito mais para você do que os seus defeitos podem fazer você perder. Porque Deus é uma fonte inesgotável de todo bem, de toda bênção, de todo amor. Só Ele pode te capacitar, querido, a amar de uma maneira poderosa para mudar a sua vida, para mudar a sua história e para fazer de você um agente de mudança. Deus pode. Você não pode, eu não posso, é verdade, mas Deus pode. Deus pode, Deus pode, queridos. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia, glória a Deus. Na Tua presença, Senhor, nós estamos para recebermos, a Deus, o Teu amor. Senhor, como diz aquela linda oração de São Francisco, Senhor, aonde houver a guerra, que eu leve a paz, aonde tiver a confusão, que eu seja o agente de mudança, Senhor, para que aonde há o caos, o Senhor me leve, nos leve para aquele lugar ser mudado, e talvez, ó Deus, a nossa casa seja esse lugar que precisa da bênção, do cuidado, do amor e da misericórdia do Senhor. Abençoa, Deus, a vida do meu irmão. Abençoa, Senhor, a vida da minha irmã, em nome de Jesus. Revista, Senhor, de graça e de misericórdia. Em nome de Jesus, ó Deus, visita cada vida neste lugar. Os irmãos que estão em casa, Jesus, acompanhando essa live, abençoa para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos e abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que
Que o amor de Deus transforme o seu coração. Que o amor de Deus faça de você um instrumento de amor e de bênção. Que a graça salvadora de Cristo que te alcançou no meio das tuas crises, no meio das tuas lutas, no meio da tua dor, que a graça de Cristo se manifeste em você e através de você. O Espírito Santo te acompanhe, o Espírito Santo te console, o Espírito Santo te guie, o Espírito Santo te oriente e use você com palavras de sabedoria e de discernimento. Deus te abençoe hoje e para todo o sempre. Amém. Amém. Aleluia. Vamos terminar o nosso culto ao Senhor cantando essa canção ao nosso Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo assim, Ele me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Mesmo sem merecer, Deus ama você, querido. Aleluia. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Nada muda para Deus. Ele te ama incondicionalmente. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar, não. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Ele nos amou tanto. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Oh, oh, oh. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Ele te amou tanto. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Suas vozes. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. O Senhor é digno. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao teu santo e bendito nome. Aleluia. E aí, presbítero, tem um cafezinho hoje? Oh, Deus. Meus irmãos, se você ainda não tem um livro nosso, se você quiser, está ali à disposição. Qualquer coisa é só falar com a Vívia, tá? Deus abençoe sua vida.